Como Jesus nasceu sem pecado, se a sua mãe era uma pecadora? Sei que não houve a intervenção de José no nascimento e sei que a semente que foi implantada no útero de Maria era proveniente do Espírito Santo, mas Maria era pecadora. A natureza pecaminosa de Adão, obviamente, havia afetado ela também. Como fica isso então? Deixe bem claro que não duvido do nascimento virginal de Jesus. Sou Fábio, de São Luís do Maranhão. Professor, Maria, ela herdou sim o pecado por Adão. Como então Jesus nasceu sem pecado? Porque o pai de Jesus, diríamos assim, não é José, o pai carnal de Jesus, né? O irmão mesmo que fez a pergunta, ele já deu a resposta, né? Lucas 1,35, o anjo respondeu, o Espírito virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Então, mesmo que a mãe de Jesus tenha uma natureza pecaminosa, quem foi o responsável principal pela encarnação de Cristo é o Espírito Santo. E o Espírito Santo tem uma natureza pecaminosa? Não, ele é santo. Tanto que Cristo foi chamado de santo. Se ele tivesse uma mancha de pecado no seu aspecto interno, ele não poderia ser chamado de santo. Então nós podemos dizer que ele herdou de Maria as debilidades inocentes. O quê? Fome, sede, cansaço. Essas são debilidades de uma natureza pecaminosa, ok? Mas são debilidades inocentes. Debilidades de uma natureza corrompida, diríamos assim. Porque Cristo não veio com o corpo de Adão antes da queda. Ele veio com o corpo de uma pessoa comum. Um corpo, no seu aspecto físico, já degenerado pelo pecado. Agora, no aspecto interno, ele veio com a natureza perfeita. Porque quem foi o principal responsável pela encarnação dele foi o Espírito Santo. Ok? Então, Cristo herdou debilidades inocentes, não pecados, não uma natureza pecaminosa. Então, é simples de entender a Bíblia quando ela afirma, por exemplo, em Hebreus 7:26 sobre Cristo. Olha aqui, ó. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Não, muito bem, isso são afirmações que são feitas referentes a ele. Mas a dúvida humana é o seguinte, se ele foi gerado dentro de um corpo humano, logicamente, como que é a geração? Toda a alimentação genética também envolve ali. Aí essa questão. Por isso que eu acho que a encarnação é um mistério, né, professor? É um mistério, mas devemos que a nos Bíblia lembrar... não revela. Lógico, é um mistério, nós nunca vamos entender, mas devemos lembrar de uma coisa. Ele tem genes de Maria, mas não tem genes de José. Então, sim, mas Maria era pecadora. Ela Maria era. não era. Agora, o Espírito Santo não era. É por isso que eu expliquei. Ele herdou o que de Maria? Debilidades inocentes. Fome, sede, cansaço, tristeza. Só que isso não torna ele pecador em sua natureza. Agora, como você bem falou, é um mistério a encarnação de Cristo. Como é que nós vamos explicar que a segunda pessoa da divindade entrou no útero de uma mulher? Isso é sobrenatural. Ok? Nós não temos como explicar isso racionalmente. Agora, ir para o campo da especulação, achando que ele tinha uma natureza pecaminosa, é uma aberração também. Então, nós não podemos aceitar uma heresia dessa. Muito bem, professor.